Olá, no vídeo de hoje, 4 modelinhos super fáceis. Eu vou usar a tinta branca, que é tinta PVA da Acrylex. Vou usar o pincel filete de cerdas longas, vou fazer um círculo. Para fazer o preenchimento, eu vou fazer movimentos circulares. E vou usar a tinta PVA na cor vermelho fogo. E vou usar o mesmo pincel que eu usei no começo do vídeo. Vou usar para fazer esse detalhe em vermelho. Para ficar como se fosse um relevo, eu vou fazer um preenchimento assim, cima para baixo, na vertical. E para fazer os olhos, eu vou usar a tinta PVA na cor preta e vou usar o boleador, que é o menor que eu tenho. E para fazer o bico, eu vou usar a tinta amarelo ouro, que também é tinta PVA da Acrylex. E o único pincel bom que eu tenho é esse, então eu uso esse pincel de cerdas longas para tudo, para fazer preenchimento, contorno. E também vou fazer o detalhezinho na parte de baixo do galinho ou da galinha. Vou fazer ele como se fosse um coraçãozinho, só que o mais fechadinho. Para fazer as bochechinhas eu vou usar ou a tinta rosa inglesa. E para fazer o detalhe no olho eu vou usar a tinta PVA cintilante. Para fazer a melancia eu vou usar a misturinha que eu fiz, que é de a cor vermelho fogo, mas a cor branco que deu esse tom. E vou fazer como se fosse um triângulo. Só que lá no final eu vou dar uma arredondada, vou usar o pincel filete de cerdas longas. E para fazer a parte de baixo, o detalhe branco, eu vou usar a tinta cintilante branca. E para fazer os olhinhos dela, eu vou usar a misturinha que eu sempre faço, para que os traços saiam finos. E também vou fazer uma boquinha. E para fazer o detalhe da bochecha, eu vou usar a tinta rosa inglesa, que é tinta para tecido. E para fazer os detalhes da casca da melancia, eu vou usar a tinta verde folha, que é o tom mais claro, e o tom mais escuro é o verde musgo. As tintas são tinta PVA Acrylex. Eu vou fazer o preenchimento, vou alternando as cores. Para fazer esse desenho, que eu não sei pronunciar a palavra, eu vou usar a tinta vermelho fogo e vou fazer como se fosse um oval. E para fazer uma misturinha, eu vou usar a tinta cintilante, que é tinta branca, na cor branca, e vou usar o cinza lunar, que é tinta para tecido. Eu faço essa misturinha porque essa tinta para tecido no tom cinza, ela deixa muita marcação e é horrível para trabalhar com ela. Eu vou fazer como se fosse os vidros, e depois eu venho fazendo o preenchimento usando a tinta vermelho fogo. Eu vou fazendo o contorno para deixar no formato certinho do vidro, como se fosse janelas. E também vou fazer essa cauda, que é no vermelho. E aí eu vou percebendo algumas falhas e eu vou tentando ajeitá-las. E eu preciso de um outro tom de cinza um pouquinho mais forte. Então, eu vou misturar mais um pouquinho de tinta cinza, que é tinta para tecido, naquela misturinha que eu já havia feito. E agora eu vou fazer as hélices. Para fazer a hélice, primeiro eu vou fazer esse suporte e depois eu vou desenhar elas. E não tem segredo na hora de fazer ela. Quando eu desenho, eu durmo melhor à noite, né? Então é por isso que eu desenho, eu não faço mais adesivo para vender. Eu só desenho mesmo para poder distrair a mente, relaxar o corpo, porque é algo que eu gosto de fazer, embora eu não esteja fazendo muito bem ultimamente. Tô sendo péssima agora para desenhar, mas eu continuo tentando. E aí, mesmo assim, eu gravo os vídeos, porque isso pode servir de inspiração, sabe? O desenho você pode fazer ele igual eu fiz ou de uma forma melhor. E o modelinho eu vou fazer uma cenoura, que não tem segredo, né? Todo mundo sabe desenhar cenoura. Eu vou usar a tinta para tecido, que é na cor laranja. Eu amo esse tom de laranja, essa tinta para tecido é a tinta que eu mais uso para fazer os meus desenhos. E para fazer os detalhes nela, eu vou usar uma mistura de amarelo ouro com laranja para dar esse tomzinho mais claro. E para fazer as folhas, eu vou usar a tinta verde musgo, que é tinta PVA Acrylex. E para fazer o desenho, eu vou usar o meu pincel de sempre, o queridinho, que é o pincel filete de cerdas longas. E para fazer um detalhe, eu vou usar tinta para tecido laranja e vou fazer umas bolinhas aleatoriamente em volta dessa cenoura que eu fiz. E para fazer as bolinhas, eu vou usar o pincel filete de cerdas longas.